Olá, meus amados irmãos em Cristo, que legal que tu está aqui mais uma vez. E eu não sei qual é o contexto que tu está vivendo neste momento, se é bom, se é ruim, mas a gente tem muitas testemunhas de pessoas que estavam vivendo momentos felizes e louvavam ao Senhor. E a gente tem muitos testemunhos também de pessoas que estavam vivendo literalmente para baixo e mesmo assim louvavam ao Senhor. Não só nos tempos bíblicos, mas nos dias de hoje também. Então por isso eu te convido a cantar. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Se tudo está difícil, dê a Ele louvor. Eu sei que a minha voz não é a melhor que tu estava esperando, hein? Mas que Deus te abençoe poderosamente. E o motivo de eu estar aqui hoje é a gente falar um pouco sobre as estrelas do céu. Quando Deus fez uma promessa para um de seus servos, ele falou que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Vamos correr para a Bíblia para ver onde que está esse assunto e o que Deus quis falar com esse assunto? Lembrando que Deus nunca deixa... Deus espalhou, na verdade, melhor dizendo, tá? Deus espalhou a sua palavra como um quebra-cabeça na Bíblia para que só as pessoas que buscam literalmente a verdade e a sabedoria através do Espírito Santo para compreender o que Deus está falando. Então tu não vai conseguir ler como se fosse um livro, tá, é isso aqui. Cuidado! Beleza, então. Gênesis capítulo 15, verso 4 e 5 diz bem assim, ó. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até lá para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade, será assim a tua descendência. Ele estava falando ali, né, o filho que Abraão teve com Agar, e não era esse o filho que Deus estava dizendo que a descendência dele viria através dele. Então, aqui nós já temos um contexto no qual Deus está fazendo uma promessa para Abraão, falando que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Agora nós precisamos saber o que Deus quis dizer com estrelas do céu, né? O que são as estrelas do céu? Agora o profeta aqui, Daniel, trouxe mais ou menos um assunto semelhante para nós aqui, que é Daniel capítulo 12, verso 3, que diz bem assim: Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas, para sempre e eternamente. Então tá falando de pessoas que são os que forem sábios, né, os que buscarem a sabedoria e conseguirem conduzir outras pessoas serão como as estrelas para sempre no firmamento. Agora, ensinarem, né, ele está falando de justiça, né, tu vai conduzir as pessoas a viver a justiça que Jesus tanto fala, né, aquele que for pego fazendo a justiça, praticando a justiça, esse será salvo. Beleza, então Daniel aqui já deu também mais ou menos um norte para nós, que serão como as estrelas para sempre. Agora, aonde estão essas estrelas? Vamos correr um pouquinho mais para o Apocalipse aí? Espero que tu esteja com a tua Bíblia aí, buscando entendimento e sabedoria, assim como o Senhor dá aos que o buscam de todo o coração. Em Apocalipse, desculpe. Apocalipse capítulo 12, verso 8, diz bem assim, ó. Esse é um texto, tá? Que Satanás não quer que tu saiba. O que a gente vai ler agora, tá? Então isso quebra literalmente falta de entendimento, sabedoria, e Deus abençoa a pessoa que conhece a sua palavra e que busca a sabedoria através da sua palavra, certo? Conhecereis a verdade? Ah, tá sabendo da palavra, né? Deus te abençoe, hein? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 12, verso 4 diz bem assim, ó. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando nascesse. Que texto, hein? Olha só, a sua cauda tem a ver com mentira, tá, gente? Uma cauda é longa, tem gente que tem talento para mentir assim, né? A varrer. Então a sua cauda, tinha talento para mentir, talento para conduzir, persuadir, melhor dizendo, né?
Tem gente que tem dom, tem talento de convencer as pessoas, só que para as coisas ruins. E o diabo, lá, a mentira começou no céu, aqui como está dizendo para mim e para ti. Ele tinha esse poder de persuasão que ele convenceu os anjos de que a lei de Deus não era algo legal, porque eles estavam aprisionados, entende? Então, olha só o que diz o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chamava Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Lembra do verso 4 lá? Que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas? E aqui está falando quem são essas estrelas que Satanás arrastou com a sua cauda, ou seja, com a sua mentira, com a sua lábia. Tem que ter cuidado, meu amigo e minha amiga, porque aqui em Apocalipse, capítulo 12, verso 4, está falando de uma mulher também. E tu sabe que mulher em profecia significa igreja. E nesse contexto aqui, essa igreja estava para dar à luz, essa mulher estava para dar à luz. Ou seja, e o seu descendente, o dragão queria devorar ele. Está falando de Jesus, tá? O início de uma nova igreja, o início de uma nova aliança, certo? Agora, uma aliança de sangue. O sangue de Jesus, o justo. Não mais a aliança de um animal, certo? Então isso aperfeiçoa a lei de Deus. Mas o nosso contexto aqui é falar das estrelas do céu, né? Que é a promessa de Deus para Abraão. Então, mais um capítulo aqui que vai esclarecer bastante para nós o que são as estrelas do céu. Volta aí, Apocalipse capítulo 1, verso 20, que diz bem assim, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Certo? Então a promessa que Deus fez para Abraão é que a descendência dele, todos aqueles que viessem a crer em Jesus pela fé, serão como as estrelas do céu. Aquilo que Satanás abriu um grande espaço no céu, porque ele derrubou muitos anjos com ele, esse espaço Deus quer que tu, meu amigo e minha amiga, venha preencher. E lá Jesus falou que tem mansões esperando por mim e por ti, direitos iguais para todos, todo mundo vai viver um nível social igual, certo? Um padrão no qual, mesmo que alguém tenha mais que tu vai ser feliz pelo que Deus te deu lá. A vida eterna, tu não vai ter necessidade, falta de alguma coisa, porque o dono de todas as coisas estará contigo para sempre, amém? Agora, um detalhe que tu precisa entender é que lá em Apocalipse capítulo 12, verso 9, fala que ele foi atirado para a terra junto com seus anjos. Em Lucas capítulo 10, verso 18, lá está dizendo, Jesus disse que viu Satanás cair do céu como se fosse um relâmpago. Então, o anjo caído, que hoje muitas pessoas dizem, né? Ah, esse é o Deus não sei o que, o Deus da mata, aquele é o Deus não sei do que, é um anjo caído. Um anjo caído que se personifica e se transfigura em anjo de luz, e as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, porque elas querem que seus desejos sejam sanados. Não é assim como diz o Senhor. A Bíblia diz que Deus faz de acordo com a sua vontade aquilo que cabe à nossa vida, mesmo que isso não nos agrade. Mas Deus conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para mim e para ti. Que Deus abençoe a ti e a tua família. Um abraço.